Do que são capazes os gorilas em fúria e quão poderosos eles são? Quais os animais mais imprevisíveis da África? Qual pequeno animal pode enfrentar um leão, um leopardo e uma serpente venenosa? E qual ave é melhor não mexer? Você descobrirá as respostas para essas perguntas agora mesmo. Nesse episódio, vou falar sobre os animais mais agressivos do mundo e mostrá-los em ação. Vamos lá! Gorila. Acredito que ninguém discordaria que os gorilas são muito poderosos, mas nem todos percebem o quão poderosos eles realmente são. Esses primatas são literalmente feitos de músculos de aço. O peso dos maiores gorilas, os gorilas da montanha, pode ultrapassar 350 quilos e grande parte disso se deve aos músculos. Usando seus músculos, os gorilas conseguem quebrar até mesmo vidros blindados, levantar e arrastar objetos várias vezes com seu próprio peso e protagonizar confrontos épicos com outros gorilas. Os gorilas lutam principalmente entre si. A explicação é simples. Eles vivem em áreas africanas onde é quase impossível encontrar outros animais de grande porte. Se os gorilas vivessem na savana, certamente protagonizariam batalhas épicas com os predadores locais e destruiriam todos. É difícil duvidar disso observando os vídeos em que os gorilas demonstram seu poder. Na verdade, além dos outros gorilas, provavelmente a única criatura grande que os gorilas conseguiriam derrotar seria uma pessoa. Com um simples movimento de mão, o primata pode derrubar ou arrastar uma pessoa, mas casos assim não ocorrem com frequência, pois os gorilas não podem ser considerados completamente insanos e agressivos. Mas este animal bem poderia ser chamado assim. Todos os búfalos são perigosos e agressivos de alguma forma, mas o búfalo africano se destaca ainda mais. Moradores de lá frequentemente se referem a ele como a morte negra, e não é exagero. Apesar de ser um animal herbívoro, o búfalo africano frequentemente enfrenta pessoas. Geralmente terminam mal. Segundo as estatísticas, dezenas de pessoas se tornam vítimas desses gigantes todos os anos. Caçadores e caçadores ilegais normalmente dão conta dos búfalos. O peso de aproximadamente 1 tonelada, chifres afiados e agressividade fazem desses touros seres extremamente perigosos. Os participantes de vários safaris já comprovaram isso quando tiveram que fugir rapidamente de um búfalo que os perseguia. Eles serão sortudos se conseguirem escapar. Os búfalos atingem velocidades de até 60 km por hora, então algumas vezes alcançam seus alvos e colidem com carros. Os búfalos também são muito agressivos em relação aos animais. Eles não têm medo de ninguém, nem mesmo dos leões. Pelo contrário, sonham em encontrar um leão para mostrar ao predador seu truque favorito, o arremesso no ar. Um búfalo levanta o rei da selva com seus chifres e o arremessa a vários metros de altura. Muitos grandes felinos africanos já experimentaram essa dolorosa manobra neles mesmos. Os búfalos também podem se envolver em uma luta com um crocodilo e ele nem sempre vai ser vencedor. Os búfalos são incrivelmente resistentes, lutam até o fim e muitas vezes desgastam o caçador cheio de dentes de modo que ele desista. Talvez a única desvantagem dos búfalos seja sua incapacidade de trabalhar em equipe. E esses animais às vezes não se ajudam em situações difíceis e raramente atacam o mesmo alvo juntos. Se fossem um pouco mais inteligentes e agissem de forma mais coesa, seriam os animais mais perigosos do planeta. Rinoceronte. Esses gigantes com chifres têm um dos piores temperamentos de todos os animais do mundo. Os rinocerontes são ainda mais imprevisíveis do que os búfalos. Às vezes, eles podem se comportar de maneira absolutamente normal, mas é possível esperar uma pegadinha a qualquer momento. O rinoceronte entra no modo de ataque instantaneamente e parece assustador. Esses animais são territoriais, de pavio curto, nervosos e também têm péssima visão e massa fantástica. Tudo isso resulta em uma combinação incrível. Esses verdadeiros tanques vivos percorrem toda a África atacando tudo. Atacar carros é o passatempo favorito deles. Quando um guia sai em um safari para ver rinocerontes, eles devem cuidar da apólice de seguro com antecedência, já que há uma grande chance de eles voltarem para casa com a carroceria amassada. E não é só isso. Há casos na história em que rinocerontes não hesitaram em atacar até mesmo trens que passavam por seu habitat. Não são apenas pessoas que têm medo dos rinocerontes, os animais também têm. Talvez só os elefantes se sintam confiantes ao lado desses gigantes. O rinoceronte dá conta de todos os outros. Um hipopótamo que entrou na área errada, um búfalo autoconfiante que decidiu tentar a sorte, um javali que se aproximou demais e até leões. Todos podem se dar mal com essa máquina chifruda. Também não é incomum que rinocerontes entrem em confronto entre si. Nessas batalhas, eles mostram toda a sua glória. Wolverine. Esse animal da nossa lista é literalmente dezenas de vezes menor que um rinoceronte. Mas em termos de agressividade, audácia e coragem, ele supera até o gigante com chifres da África. Em um pequeno corpo, pesando cerca de 15 a 20 quilos, uma força e coragem inacreditáveis estão concentrados. Um simples fato fala sobre a agressividade do Wolverine. Ele pode até entrar em luta com um lobo. Além disso, não é certo que o lobo vá ganhar. Wolverines muitas vezes os ferem e colocam os predadores para correr. Apenas um animal verdadeiramente agressivo e destemido é capaz disso. Mas na verdade, esses são casos isolados e raros. É mais como uma luta por território ou comida.
Muito mais frequentemente essas feras atacam outros animais, mas também grandes. Por exemplo, cervos. Wolverines também dão conta de corsos, alces e ovelhas das montanhas. A tática do Wolverine é simples. Ele rastreia uma presa, avalia os riscos e ataca. A presa geralmente percebe o perigo e foge, mas o Wolverine a cansa. Ele tem uma incrível resistência e determinação, então ele persegue sua presa até o fim. Texugo do Mel. Esse parente do Wolverine, membro da família Mustelidae, foi ainda mais longe. Se o Wolverine ainda pode recuar, ficar assustado ou não atacar seu oponente, o Texugo do Mel não se importa nem um pouco com o que ou quem está na sua frente. Ele é tão imprudente e agressivo que dá conta de qualquer oponente e isso não é exagero. Por exemplo, um Texugo do Mel pode atacar um leão. Não importa se é um leão, ele pode atacar vários reis da selva de uma vez. E não apenas atacar, mas também assustá-los e surpreendê-los. O Texugo do Mel tem uma pele muito grossa, que nem sempre pode ser perfurada pelas garras e dentes dos leões. Mas ele mesmo tem garras afiadas que podem causar sérios danos aos predadores. Um Texugo do Mel também pode facilmente lidar com um leopardo ou até mesmo 3 leopardos ao mesmo tempo. Esses grandes felinos manchados às vezes se perguntam por que não conseguem lutar contra um Texugo do Mel. A fera agressiva continua avançando, atacando e jamais desistindo. Além disso, o Texugo do Mel não tem medo de toxinas. Pelo contrário, ele adora. Como explicar que essa fera pode atacar e devorar um escorpião? Ele também dá conta de uma cobra venenosa e se ela morder, nada de ruim vai acontecer. O Texugo do Mel tem uma imunidade incrível, então ele só vai desmaiar, dormir algumas horas e depois acordar para se vingar. O veneno das abelhas também não é problema para ele, já que o Texugo do Mel faz jus ao seu nome, adora mel. Para comê-la, ele escala as colmeias e ocos e rouba descaradamente o produto dos insetos. A propósito, o Texugo do Mel também pode atacar pessoas, então eu aconselho a todos e os animais também a manterem distância desse animalzinho. Diabo da Tasmânia. Nem todo animal é chamado de diabo, mas o diabo da Tasmânia realmente merece o nome. Ele tem cor preta, demoníaca, em sua enorme boca é possível ver dentes afiados e o grito do animal é realmente diabólico, penetrante e desagradável. É assim que a fera agressiva grita quando não gosta de algo ou alguém. Geralmente não gosta quando alguém invade seu território. Cientistas acreditam que o diabo da Tasmânia é capaz de controlar sozinho um território de 15 quilômetros. Então, a ilha australiana da Tasmânia, onde a espécie vive, é em geral insegura. Não se deve pensar que o diabo da Tasmânia é capaz apenas de uivar com raiva, ele também é perigoso para as pessoas. Em termos de massa e força de mordida, ele morde tão forte quanto um leopardo ou uma onça. Definitivamente não se deve colocar os dedos na boca dele. No entanto, esses agressores estão acostumados a apenas gritar com as pessoas e treinar a força de seus dentes e mandíbulas em pássaros, anfíbios e serpentes que eles comem. Casuar. Poucas espécies de aves podem se gabar de ser capazes de acabar até mesmo com uma pessoa, mas o casuar certamente pode. Suas tristes estatísticas incluem mais de uma vítima humana. Essas aves não voadoras estão entre as maiores aves do mundo, pesam cerca de 60 quilos e não são muito inferiores às pessoas em termos de altura. Mas a principal arma do casuar não é seu tamanho, e sim suas garras. Uma delas mede até 12 centímetros. Na verdade, isso é uma adaga afiada capaz de matar muitas criaturas. Em seu estado normal, o casuar é apenas uma linda ave. Sim, às vezes pode brigar com outros casuares ou outras aves, mas no geral, nada de especial. Porém, assim que o visitante indesejado entra no seu território, a ave se transforma em uma das criaturas mais agressivas do planeta. O casuar vai expulsar as pessoas do seu território, golpeá-las com suas garras, pular correndo sobre elas e se esforçar para acabar com elas a qualquer custo. Entretanto, às vezes, são os casuares que visitam as pessoas, assustando-as e fazendo-as gritar de terror. E é isso aí, galera! Qual animal você considera o mais agressivo do mundo? Fala aí nos comentários. Obrigado pela companhia e até o próximo!